Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia de novo. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Na paz, tranquilinho? Vamos lá então, vamos começar. Para quem tá a primeira vez aqui? Quem que é a primeira vez de segunda-feira? Então tá bom. Então toda segunda-feira a gente tem essa reunião que nós chamamos de primícias e nós trazemos sempre uma palavra de Deus, nós trazemos uma palavra de incentivo, uma palavra de liderança, uma palavra que venha dar frutos no nosso dia a dia e nós nos reunimos para ter esse momento de comunhão, de oração, de louvor. Então, seja bem-vindo. Qual é o seu nome mesmo, perdão? Ionara. Tá, vamos fazer só uma breve apresentação rapidinho de todo mundo. Meu nome é Eduardo, trabalho no setor financeiro. Sou Nicole, trabalho no SDR. Giovana SDR. Laís SDR. Nicole SDR. Carlissa, gerente de compras. Isabela, comercial. Olivia SDR. Leila, departamento pessoal. Maria, departamento pessoal. A Jéssica, departamento pessoal. Tiffany, departamento pessoal. Mary, diretora. Eduardo, SDR. Débora, departamento pessoal. Jéssica, departamento de seleção. Maria Eduardo, Okay. Mirella Marques. A Stephanie tá assim, onde eu tô? Cortaram ela. A Stephanie tá assim. Hã? Você lembra? Oi, prazer. Tudo bom? Ah, entendi. Na hora que ela entrar na sala, vai onde é que eu sento mesmo? É aqui, ali? Nossa, foi só um mês de férias, né? Legal. Algumas pessoas já. Bom, todo mundo tá conseguindo enxergar aqui? Consegue ver certinho? Tá, então nós estamos numa sequência que nós estamos falando sobre leis de liderança. E o que nós vamos falar essa semana é lei da conexão. O que seria, Walter, o que seria uma conexão? Conexão seria... Pensando num sentido profissional, no sentido empresarial, o que é uma conexão? Por exemplo, aqui no nosso ambiente de trabalho, o que é uma conexão? Conexão seria um diálogo aberto, fácil, de fácil acesso. Também, ok, pode ser. Elton, o que você imagina que é uma conexão dentro do ambiente de trabalho? O cara nem chega, eu já põe na fogueira já, é assim mesmo. Uma coisa em comum. Mary, o que é uma conexão? E aí? Um elo? É Um elo, uma liga, uma aliança, uma comunicação, um relacionamento. Tatiane, o que para você é uma... Dentro do ambiente de trabalho, o que é uma conexão? Do quê? Ó, nós já falamos que é um elo. Fala a mesma língua. Ok. O que mais? Um relacionamento é uma conexão? Sim? Pessoas que têm... Vou colocar aqui similaridades. Alguém sabe o que é similaridades? Similaridade. Stephanie, o que é uma similaridade? Parecidos. Algo similar, algo parecido. Então, similaridades, pessoas que têm similaridades, pode ser que tenham uma conexão. E qual que é a importância disso para um ambiente de trabalho? Qual que é a importância de nós termos elos, ligações, relacionamentos, similaridades no ambiente de trabalho? Leila, o que você acha? Legal. O que mais? O que você acha? Qual que é a importância? É importante para um líder saber fazer conexões? Por quê? Jéssica, por que é importante para um líder fazer conexões? Para conhecer os seus liderados. O que mais? Para saber lidar com eles, para saber o perfil de cada, para ter um bom convívio, um bom relacionamento. Legal. Vocês acham que uma pessoa que sabe fazer conexões, ela se dá melhor do que quem não sabe fazer conexões? Sim. Sim? Por quê?
se destacando, por que que ela se destaca? Porque um exemplo, é uma aliança. Certo. Um exemplo, uma pessoa não tem uma aliança e outra pessoa tem essa aliança. Ok. Uma pessoa tem a mesma oportunidade que a outra pessoa, só que a outra pessoa tem aliança, então ela vai conseguir. Você acha que ela tem... Isso, um rotinho assim, digamos. Tá. Você acha que ela tem talvez mais benefícios? Talvez sim. Talvez sim. Então quem consegue fazer mais conexões tem mais chances de ter sucesso? Mais chances de crescer, mais chances de evoluir? Todo mundo conhece aqui Thiago Brunet? Thiago Brunet não, perdão, depois a gente vai falar dele. Thiago Nigro. Já ouviram falar de Thiago Nigro? Thiago Nigro é um rapaz famoso do mundo financeiro, é empreendedor, ele dá mentorias sobre finanças e uma das coisas que ele destaca sobre a vida dele é a habilidade de fazer conexões está no meio do caminho para quem quer ter sucesso. Então, a habilidade de fazer conexões está no meio do caminho para quem quer ter sucesso. Por que no meio do caminho? Porque ele passa 5 passos essenciais para quem quer ter sucesso. O primeiro passo para você fazer boas conexões e crescer na vida é você ter conhecimentos. Você agregar informações, você ter conhecimentos daquilo que você faz, daquilo que você trabalha, do seu dia a dia. Então, o primeiro passo para você ter um sucesso na sua carreira, um sucesso profissional e principalmente financeiro... Nossa, agora que eu estou vendo que eu estou descendo a escrita, né? Mas tudo bem. O primeiro passo para você ter um sucesso é você ter conhecimentos. Segundo passo, vamos escrever mais retinho agora, vai. Segundo passo para você ter um sucesso é, além de ter conhecimentos, você ter habilidades com esses conhecimentos. Então, uma coisa é você ter a informação, a outra coisa é você trabalhar essa informação e fazer ela te dar um bom resultado. Então, conhecimento e saber lidar com conhecimento. E as conexões estão aqui no terceiro ponto, que nós podemos chamar de network. O que é network? O que é network? Angélica, o que é... Conversar com novas pessoas. Como é que é? Conhecer e conversar com novas pessoas. Certo. O que você acha? Relacionamentos voltados para o negócio. Ok, também. Network é exatamente isso, é você ter uma rede de contatos. É você ter uma rede de pessoas com que você se comunica com um certo objetivo. Então, segundo o Thiago Nigro, fazer conexões está no meio do caminho do seu sucesso. Você adquire conhecimentos, com esses conhecimentos você adquire habilidades, com essas habilidades você começa a expandir o seu network. Por quê? Se você tem um certo conhecimento, você começa a divulgar esse conhecimento. Se você tem algumas habilidades específicas, as pessoas que estão em volta de você começam a ver essas habilidades. Naturalmente você começa a expandir a sua rede de contato. Por causa dessas habilidades que você tem. Então você começa a fazer mais conexões. Você começa a se relacionar com mais pessoas. Então, conforme você aumenta os seus conhecimentos, conforme você aumenta as suas habilidades, você aumenta o seu network. Você aumenta a sua rede de contatos, você aumenta as suas conexões. Um quarto passo para um sucesso, que vem naturalmente depois de rede de contato, é você começa a ter posses. Você começa a adquirir coisas porque o seu envolvimento com outras pessoas aumenta, você tem acesso a mais coisas, acesso a mais informações, acesso até mesmo à riqueza, e você começa a adquirir posses. E depois disso você acaba tendo uma reputação. 5 passos para quem quer ingressar numa jornada de sucesso. A lei da conexão está no meio do caminho. Não adianta nada nós termos conhecimentos, nós temos habilidades, se nós não termos pessoas para quem a gente vai transmitir isso. E aí uma pergunta que a gente começa a fazer sobre lei da conexão. Quem são as pessoas que você tem se conectado hoje? Nós sabemos, há uma frase muito dita e nós batemos muito ela aqui, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Quem são as 5 pessoas que você mais tem conexão?
E que hoje você é a média dessas 5 pessoas. Dentro da sua família, quem são as 5 pessoas? Dentro do seu ambiente de trabalho, quem são as 5 pessoas com que você mais se relaciona? Você é a média dessas 5 pessoas. Então, para quem quer aprender sobre conexões, precisa entender que precisa se relacionar com pessoas. Quem tem dificuldade de se relacionar com pessoas aqui? Tem dificuldade? Quem tem dificuldade? Tatiana tem dificuldade? Você não tem dificuldade. Não tem não, Tatiana? Não? Quem mais tem dificuldade de se relacionar com pessoas? Por quê? Por que você acha que... E quem é você tem dificuldade. Exatamente. Ah! Ó, E? Eu não volto como sincero, como primeiro não tá. naturalmente, quem é estável e influente tem mais facilidade de gerar conexões. Até na fila do mercado, Se o ambiente está todo em silêncio, de repente alguém começa a falar, pode ter certeza que aquela pessoa é bem provável que seja influente. É bem provável que seja influente. É a Giovana. Conversar é uma coisa, se dar bem, É outra. É outra. eu converso com todo É outra. É exatamente. Exatamente, isso é bem diferente. Conversar é uma coisa, só que criar conexões e criar relacionamentos é diferente. E um bom líder, ele tem que ter uma habilidade de criar conexões. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os tipos de conexões. Só que um bom líder, ele tem que saber conversar com as pessoas. Ele tem que saber se relacionar com as pessoas. Principalmente, ele tem que saber pedir aquilo que ele precisa para obter o que ele precisa. Então, você tem que ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de habilidade de comunicação. Porque, às vezes, a sua comunicação pode ser muito direta, pode ser muito rápida, mas pode ser que ela aconteça uma vez só. E aí, se acontecer uma vez só, você não criou uma conexão. Você não criou aquela comunicação com aquela pessoa. Então, naturalmente, não significa que isso é uma regra 100%. Mas quem é estável, quem é influente, tem mais facilidade de criar conexões. Fala, Tatiana. Eu sei que você está gritando por dentro para falar. Fala. Fala. Melhor não? Não quer fazer uma conexão aqui com todo mundo? Não? Certeza? Na opinião dela, as pessoas que não gostam de fazer conexão com ela. Ah. Você se acha uma pessoa que faz boas conexões? Eu acho que eu me comunico bastante. Tá. Conexão depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa. Tá. Sinceridade é o forte. Vamos falar sobre um outro ponto, então? Porque a conexão ela costuma ter um pouco de intimidade. Então, é exatamente o que nós vamos falar. Nem toda conexão precisa ser íntima. É isso que a gente vai falar. Nem... O ser humano é sem noção, né? Nem... Depende, ué. Depende. Nem toda conexão precisa ser íntima. Vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre esferas de relacionamentos e esferas de conexão. Então existe uma esfera de conexão que nós podemos chamar de íntimo. Existe uma esfera que é a esfera do necessário. Existe uma terceira esfera estratégico. Consegue enxergar ali? Então a gente está falando sobre 3 esferas de relacionamentos e 3 esferas de conexões. Uma esfera de conexão que ela é estratégica, uma esfera de conexão que ela é necessária e uma esfera de conexão que ela é íntima. Como que a gente vai conseguir diferenciar isso? Eu vou dar um exemplo muito básico, muito simples, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo sabia muito bem o que era a lei da conexão. Por quê? Ele tinha dentro do seu convívio pessoas que eram estratégicas. Quem eram as pessoas estratégicas? Não eram as pessoas com que ele convivia todo dia. Não eram as pessoas com que ele trocava informações todos os dias, mas eram pessoas que foram pessoas muito importantes no ministério dele, que divulgaram o ministério dele. Só que eram pessoas que não estavam ali com ele todo dia.
Jesus Cristo, ele tinha os seus 12 apóstolos, mas além dos 12 apóstolos, ele tinha mais de 500 discípulos. Jesus Cristo, ele chegou a pregar para 3.000 pessoas, para 5.000 pessoas, e todas aquelas pessoas foram estratégicas para ele. Por quê? Porque elas divulgaram o ministério de Jesus sem fazer parte de uma rede de contato mais próxima dele. Então são pessoas estratégicas. A pessoa estratégica hoje no nosso dia a dia pode ser, por exemplo, aquele mecânico que quando você precisa, ele está lá. Aquele médico que às vezes você não tem um contato, graças a Deus, todos os dias, mas quando você precisa, você tem um contato dele. Então são pessoas chaves que você tem na sua rede de contato, que quando você precisa, em um momento específico, aquela pessoa está lá. A gente pode dar um exemplo de um andaime. Quando alguém já viu uma construção, já ajudou alguém a construir alguma coisa, já participou? Quando você está numa construção, você tem que fazer alguma obra, eles contratam o quê? Um andaime. O andaime ele é necessário para você utilizar ele num certo momento, para você subir em lugares ali que você não alcança com a sua altura natural, só que chega uma hora que você termina de fazer aquela parte, você não precisa mais do andaime. Só que ele deixou de ser útil para você? Ele foi útil num certo momento. Então você criou uma conexão com ele quando você precisou. Não significa que é só por interesse, mas é naquele momento que você precisa, você tem aquele contato, você tem aquela pessoa. Isso é uma conexão estratégica. Então talvez agora você comece a pensar em algumas pessoas que são estratégicas na sua vida. Pessoas que às vezes te ajudaram a chegar onde você chegou, que não têm contato direto com você, mas foram importantes para você. Agora, o que são pessoas necessárias? Na vida de Jesus Cristo, havia 12 apóstolos, correto? 12 apóstolos? Só que os necessários foram os 12, ok? Só que nessa classificação só tinha 3. Ou seja, quem eram os amigos necessários de Jesus? Os 12 apóstolos, que estavam todos os dias com Jesus Cristo. A gente aqui não convive todos os dias um com o outro, praticamente? Nós temos conexões necessárias aqui. Por quê? Porque um aqui precisa do outro para fazer o seu trabalho, um aqui acaba dependendo do outro para crescer, para dar o resultado para a sua equipe. Então todos nós aqui estamos num ambiente de conexão necessária. Às vezes você convive com alguém dentro da sua casa que é uma pessoa que não é tão íntima, tão próxima de você, mas ela é necessária, ela faz parte ali da sua família. Então, começa a entender um pouco a separação de conexões. Uma é a estratégica, é quando você precisa aquela pessoa estar lá. É aquele contato específico que está lá. Outra é uma conexão necessária, que normalmente faz parte do seu dia a dia, que você precisa ter um bom relacionamento com aquela pessoa. E, falando de Jesus Cristo, quem eram os 3 íntimos que estavam com Jesus? Pedro, Tiago e João. Qual que era a diferença desses 3 para os demais? Intimidade. Mas o que significava essa intimidade? O que eles sabiam que os outros não sabiam? Sonhos, segredos, confiança. Sonhos, segredos, confianças. Esses 3 sabiam de tudo da vida de Jesus. E dentre esses 3 ainda tinha um que era o mais íntimo ainda, que era João, que era aquele que Jesus... O próprio João falava que Jesus amava ele. O próprio João falava e se declarava, eu sou o apóstolo que Jesus ama. Por quê? Porque o nível de intimidade dele com Jesus era tão grande ao ponto de ele saber realmente tudo. Inclusive ele foi o primeiro a saber que Judas ia trair Jesus. Ele estava ali do lado de Jesus na mesa da Santa Ceia, ele perguntou para Jesus, Jesus falou para ele, ó, aquele que eu der esse pedaço de pão é ele que vai me trair. Ou seja, a conexão que ele tinha com Jesus era totalmente íntima. Aqueles 3 eram íntimos de Jesus. Só que Jesus não era líder de todos. Jesus era líder dos 3, Jesus era líder dos 12, Jesus acompanhava os outros discípulos. Ou seja, essa é a classificação de conexões que a gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Quem são as pessoas que estão aqui na classificação de íntimo, que na verdade deveria estar aqui? Quem são as pessoas que nós estamos trazendo para essa esfera, que na verdade deveria estar aqui?
no estratégico. E quem são as pessoas que às vezes estão aqui que não deveria nem estar nessa classificação? Não deveria nem estar na sua vida. Mas ainda está. E o pior, às vezes está nessa área em que você divide tudo da sua vida, divide seus sonhos, divide seus projetos, divide a sua vida inteira, mas são pessoas que talvez não vão agregar. Mas você trouxe para dentro. Você colocou numa esfera que não deveria. Então, um bom líder, ele tem que ter essa habilidade de gerenciar todas as suas conexões. Quem é que está dentro, mas tinha que estar fora? Quem é que está fora, mas tinha que estar dentro? Quem é que... Não significa que as pessoas vão sempre se manter nesses níveis de conexão, mas são pessoas que, às vezes, começam a entrar na sua vida por um meio estratégico. E você vê que aquela pessoa é uma pessoa interessante, que vai agregar algo na sua vida. Você passa ela por uma esfera de necessário. Ao ponto daquela pessoa ser tão importante na sua vida que você quer dividir a sua vida com ela, os seus sonhos, seus projetos, e ela vira uma pessoa íntima. E vice-versa. Tem pessoas que hoje nós temos dividido sonhos e projetos que deveria estar numa classificação de necessário, ou deveria estar no estratégico. Então, um bom líder tem que saber entender e gerenciar todos os tipos de conexões, para saber quem são as pessoas que nós nos conectamos e qual a importância dessas pessoas na sua vida. Faz um pouco de sentido isso para você? Você identificou alguém que está na sua esfera de intimidade que não deveria estar? Será que tem alguém que está na sua esfera de intimidade que não deveria estar? Ou será que tem alguém que está fora dessa esfera, mas que você deveria se aproximar mais dessa pessoa? Ninguém cresce se não souber fazer conexões. Ninguém cresce, independente de qual conexão seja. Ninguém cresce se não souber fazer conexões, se não souber se relacionar com pessoas certas, nos momentos certos e para as funções certas. Se a gente não souber gerenciar isso, a gente mistura tudo e a gente não tem nada ao mesmo tempo. Então, uma dica para quem quer tentar fazer mais conexões, para quem deseja aprimorar um pouco essa habilidade de fazer conexões, quando você entra aqui na empresa, como é que você entra? Você entra assim, bom dia, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ou você entra assim, bom dia, como é que tá? Tudo bem? Tchau, obrigado, bora, vamos trabalhar. E aí? Como é que você faz? Bom dia, oi, tudo bem? Vamos trabalhar. Quem consegue caminhar lentamente pelas pessoas e olhar para elas e criar uma breve conexão, tem mais chance de ter boas conexões. Vinícius é o cara que mais se conecta com as pessoas. A Mirella? Ela criava uma conexão com todo Da mundo recepção? que assim chegava. Exatamente. Todo mundo que chegava, ela já via, ela já falava o tom de voz, tudo que ela já fazia, já era para criar uma conexão, para criar um relacionamento. Então, um dos pontos às vezes a gente entra no nosso ambiente de trabalho já tão aloprado que a gente não olha e vê que a gente passou por pessoas. Aqui também. Ai, vocês me amam, vai. Bom dia, Márcia. Mas eu dou bom dia pra todo mundo. Habilidade. Quando eu não vou no setor dar bom dia, porque eu tô atarefada, a Bruna fala assim, nossa, ele te viu. Uma cachorra. É que a sua voz é um pouco imperceptível. Ela chega na recepção da página que ela tem. Quando eu não passei. Eu falo assim, eu nem te vi hoje, mas eu te ouvi. Eu falo assim, mas eu te ouvi. Eu não te vi, mas eu te ouvi. Mas esse é um ponto, por quê? Porque às vezes a gente está tão focado, isso mais para C e para D também, às vezes a gente está tão focado realmente nas tarefas que a gente tem que fazer, que a gente se esquece de se relacionar com pessoas. Porque é processo, não são pessoas. Exato. Só que quem quer aprender a liderar, tem que saber se conectar. Por quê? Porque quem sabe se conectar, sabe como é que o outro tá quando olha para ele. Sabe identificar se está bem ou não, sabe identificar se ele está precisando de alguma coisa ou não. Quem é líder e precisa liderar a sua equipe, precisa saber como a sua equipe está. E para saber como a sua equipe está, você tem que se conectar com ela. Eu e a Tati, a gente senta bem na porta, né? Tem pessoas que passam ali e fazem pouco que a gente nem tá lá, né? Mas nem bom dia, passa assim, ó. Tem gente que fala bom dia, bom dia, bom dia, já fala. É que tem coisas que são naturais. Ou é tímida, Falando, não fala bom dia pra ela. Timidez, não, bastante timidez. Eu também não.
Timidez, educação, perfil. Então amanhã, gente, todo mundo dando bom dia. Valeu. Ah, vocês ficam na porta ali, não fica? Se passar e não dá bom dia, coloca o pé. Já coloca o pé e empurra, faz assim, ó. Ali lá só Tem um caderninho que eu anoto quem fala bom dia e quem não fala. Eu sabia que eu Então, Mas bom dia. Aquela lá é boa. Pelo plano negativo. agora, o porquê que a gente precisa fazer conexões? A gente nunca sabe o dia de amanhã, certo? Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Não. Às vezes aquela pessoa em que você não se conecta pode ser uma pessoa muito importante na sua vida depois, em que você vai precisar da ajuda dela. Ou aquela que você deu relaxo. Ou aquela que você deu relaxo. Essa carta, tenho certeza que ela postou. É? Não, eu vou dar um exemplo até. Acabei de olhar pra ela, acabei de ter uma conexão aqui. Vou dar um exemplo até um exemplo seu mesmo. Você trabalhou com uma pessoa que trabalhou com a gente aqui, né? Com a Elaine. Elaine, aham. A Mary trabalhou com uma amiga dela. Ela foi a minha gerente, né, anos atrás. A Mary trabalhou com uma pessoa que foi gerente dela há anos atrás, só que pelo fato de, mesmo no ambiente de trabalho, elas terem criado uma conexão, a vida passou, os anos passaram e de repente o que aconteceu? A gerente dela virou funcionária da Mary. Mas por quê? Porque naquele momento, naquele ambiente, elas criaram uma conexão. E nem o André, né, também, né? O André? O André também. Então, quantas pessoas que hoje, às vezes, você não se conecta, fala assim, eu não gosto daquela pessoa, não vou com a cara dela, e insuportável, e isso e aquilo, mas às vezes lá na frente, você pode estar trabalhando para ela. Resumindo, aguenta. Não. Por que não? Às vezes lá na frente, aquela pessoa que você não gosta, que você não se conecta, que você não dá nenhum bom dia, você pode estar pedindo emprego para ela. Não? Não. Só que talvez uma conexão lá atrás, um relacionamento lá atrás, mesmo que ele tenha sido uma conexão estratégica, pode ser que um dia aquela estratégica vire uma necessária para a sua vida. Só que se você não se abrir para fazer conexões, quem vai te chamar? Quem que você vai acionar? Quem vai acionar você para quando aquela pessoa precisar? Esse é o segredo de saber fazer conexão. Então, um líder ele tem que saber se conectar com todos os membros da sua equipe. A equipe tem que saber se conectar para criar essa energia. Existe uma técnica de conexão que se chama rapport. Alguém já ouviu falar? Rapport? Quem mais? Quem já ouviu falar de rapport? Thalissa? Quem mais? Vocês já viram que eu já falaram com vocês. O que é rapport? Você imita o movimento das pessoas para criar uma conexão. Tipo, se a pessoa está aqui, você não vai fazer isso de imediato. Aí você está conversando com ela e depois de uns 2 segundos que ela fez direto para poder criar uma conexão com ela. Ou seja, rapport é uma técnica de PNL que nós podemos chamar de um espelhamento. Que aquilo que a pessoa faz, você faz exatamente como ela está fazendo, e isso inconscientemente, naquela pessoa, gera uma conexão com você. Aquela pessoa não sabe, mas ela está se conectando com você inconscientemente. Só por aquilo que você faz. Vou dar um exemplo. Quem aqui já brincou com criança? Você fez rapport com aquela criança. Como? Como é que você falou com a criança? Ô menino, vamos brincar aí, vai, solta essa bola, vamos chutar. Foi assim que você falou com a criança? Ô menina, vai, pega essa boneca, dá comida pra ela. Não. Ai, vamos brincar, pega comidinha, pega... O que é isso? É rapport. É você entrar no mundinho daquela criança, fazer como ela faz, e aquela criança criou uma conexão com você. Quer ver uma criança não sair do seu pé, você brincar com ela. Não é? A criança está quietinha no canto dela, pega e senta com ela e brinca com ela. Fica na mesma altura dela, pega os mesmos brinquedos que ela. Ela não sai mais do seu pé. Por quê? Você criou um rapport com ela. Você criou uma conexão com ela. Inconscientemente, aquela criança começa a confiar em você. Sem ela saber, aquela criança começa a confiar em você. E isso faz parte de uma lei de conexão, rapport. Inconscientemente, se você começa a espelhar, o que é espelhar? É o que a Mirella falou. Espelhar o quê? Se a pessoa está conversando com você, ela está mais ou menos assim com a mão, lógico que você não vai fazer assim na cara dela, né? Mas indiretamente você começa a conversar, de repente você vai e você cruza a mão assim. E aquela pessoa não percebe que você tá assim, mas ela também tá. Tá os dois da mesma forma. Ou a pessoa tá falando com você, ela tá assim, ó.
Aí você, de repente, começa a conversar com ela, então, na verdade, é assim, assim, assim. E a pessoa não percebe que você fez isso, mas você fez. Então, na mente dela, ela se conectou com você sem ela saber. Então, um dos pontos de rapport é o espelhamento físico. Um outro ponto de rapport é o espelhamento da forma de falar. Foi o que eu dei o exemplo da criança. Às vezes a pessoa ela fala alto. Ela fala quase gritando. Ah, desculpa. Essa aí não dá pra desculpa. Foi inconsciente, desculpa. Tá. Então, às vezes, a melhor forma de vocês se comunicar com a Jéssica é falando assim, e aí, Jéssica, como é que tá seu dia? Tá legal? Grita, a Ana grita. A minha filha, ela fala num tom mais alto. Aí eu falo, Deus amado. Não, mas acho que... Né, dá Claro, pegou de você. Pegou de você. Ela, mas Ana, você tá gritando, por que Audição. você tá Já. É o Tigo ali Já estourou. Aí eu falo, por que você tá falando de altura? Fala baixo. Ela mesmo falando baixo. Não, Essa que a gente se sente. O do ontem, eu tava na piscina, tinha uma criança lá. Aí a mãe dela falou pra gente assim, ela veio falar que vocês trataram ela com educação, a gente tava brincando, Uhum. com educação e com respeito, não como uma criancinha. Inclusive ela até emprestou a boia pra mim e tudo. Então a criança, ela se sentiu valorizada, Uhum. se sentiu... a gente não ficou, ai, bebezinho, não. Tratou ela, daí ela falou essas palavras. Ela tinha 7 anos, acho que. Uhum. Ela falou assim, tratou com respeito, não tratou como uma criancinha, deu valor, falou algumas palavras nesse sentido. Sim. Falou no nível dela. Ela não era tão bebê para você tratar como um bebezinho, não era adulto para você falar outras coisas, mas você tratou aquela criança no nível dela. Isso é rapport. Isso é conexão. Então você espelha a pessoa, você fala como ela fala. Então tem pessoas que falam mais baixinho, mais para dentro, mais quietinho, você quase não ouve a voz daquela pessoa. Então você fala com ela mais ou menos naquele tom para se conectar com ela. É rapport. É rapport. Ela não sabe, mas você sabe, entre aspas, você está induzindo uma conexão inconsciente na mente da pessoa. Falar como ela fala. E um terceiro ponto, além de espelhar fisicamente e voz, é você falar dos mesmos assuntos que aquela pessoa. Se você fala dos mesmos assuntos com a mesma empolgação que ela fala, se você entra no mundo daquela pessoa, você gerou uma conexão com ela. Se você fala dos gostos dela, se você fala dos assuntos, dos livros, dos interesses, dos filmes, de tudo aquilo que ela gosta, e começa com, mesmo que você não conheça, mas você se interessa e começa a perguntar, você criou um rapport de conteúdo. Você criou uma conexão. Então nós aqui, dentro do ambiente de trabalho, nós podemos agir de todas as formas. Podemos tentar espelhar um comportamento, espelhar uma forma de falar, espelhar conteúdos daquela pessoa. Por quê? Porque nós precisamos de conexões. E nós precisamos de conexões com os nossos clientes, precisamos de conexões com os estagiários, precisamos de conexões familiares. Então tudo isso que a gente está falando aqui, a lei da conexão não é só para cá. Para quem quer ser líder, não tem como ser um bom líder se não souber fazer conexões e não souber separar os níveis de conexões. E conforme vai passando o tempo, você vai aprendendo técnicas. Como se relacionar, como criar essa conexão. Porque você precisa da sua equipe junto com você. Para vocês que vão ter um grande desafio, que vão começar a franquia. Entre vocês, lógico, vocês já são irmãos, mas vocês têm que ter uma conexão muito forte. Porrada o dia inteiro, né? Isso. Água quente e assim vai. E vocês com os clientes, com certeza. Vocês vão ter que criar um rapport com os clientes de vocês, vão ter que criar essa conexão. Que nem conexão. Uma forma de ter conexão com o pessoal aqui que eu estou vendo é a parte do almoço. Que nem agora Também. os meninos da SDR pediram novamente, a agenda já está marcada. Recrutamento também, né? E agora... Financeiro nada, né? Financeiro, ontem mudou a data. Não, é que no dia não ia dar, né? No dia não ia O dar. financeiro mudou a data, tá, gente? Mas não ia dar. Daí, recepção, gerente de contas. Então, quer dizer, algumas pessoas têm, a gente tem mais conexões, outras Sim. não. Aí uma forma foi o almoço, de conhecer, bater papo da risada. Tanto que o SDR gostou tanto que eles querem repetir, né? Né, menina? Vocês querem é comer, né? Na verdade. E o Querem encher a barriga. Vinícius tá em todos. Ah, tá em todos, né? Porque ele é o cara que mais faz conexão na empresa. Ele faz conexão com todo mundo. Ele faz, porque ele faz conexão com todo mundo. Só para complementar, cientificamente, a questão da conexão, principalmente quando se fala em rapport é uma técnica de PNL.
Nosso cérebro, quando a gente vai fazer um exame da cabeça, né? Qual o primeiro exame que a gente faz? Hã? Normalmente? Neurológico. E como é que sai normalmente o exame? Ondas. Okay? Vibração. Nosso cérebro emite ondas de radiofrequência, de frequência. Essas frequências é a mesma coisa de radinho. Espero que não, mas quem já namorou alguém que usa radinho? Espero que não, mas alguém já namorou alguém que usa radinho, sabe que tem canal 9, só comunica com outro radinho que está no canal 9. Sim. Canal 8, só outro radinho que está no canal 8, certo? Por que tem que estar na mesma Frequência. de ondas sonoras, ondas de radiofrequência. E o que significa isso? O rapport é eu estar na mesma frequência que as outras ou a outra pessoa que está comigo. Eu não consigo fazer uma conexão com uma pessoa de uma maneira instantânea. Uhum. Eu gero um relacionamento, depois eu crio uma conexão. Eu preciso de um tempo. Porque muitas pessoas erram na área de vendas. Vendas usa muito PNL. Porque primeiro você tem um processo de vendas. Você tem o começo, o meio e o fim. O fim é onde você já conectou com o cliente de uma maneira científica, que a gente já criou essa conexão, para você ter a tomada de decisão e fazer com que ele faça com você um compromisso. Então não existe conexão, principalmente quando se fala em ondas, né, sem criar um relacionamento antes. Então relacionamento, depois uma conexão. E aí, cientificamente, a gente entra na mesma frequência. Na mesma vibração. Na mesma frequência da outra pessoa, fechou? Exatamente. Primeiro relacionamento, depois conexão. Para quem consegue criar conexões mais íntimas, vamos dizer que essa seria... Em algumas situações. Difícil. Primeiro conexão, depois Difícil. Talvez você teve um sentimento que aquela pessoa é legal para você, um exemplo. Ou criou uma primeira conexão que... Quando a gente fala conexão, quando eu falo rapport, é quando a gente entende que a gente está na mesma vibração. E isso daí é como se fosse um central de comando. Uma comunicação mais fácil. A pessoa ela se abre um pouco mais, ela se abre mais para se comunicar e receber informação. Agora a conexão, eu vejo muito a questão de objetivo. Ela tem os mesmos objetivos que o meu, o mesmo caráter, tudo aquilo que eu gostaria, essa pessoa tem. Então eu vou me conectar a ela. Agora essa junção, aí demora um tempinho. E quando a gente fala também sobre líderes, quando um líder ele quer que a sua equipe faça alguma coisa, não adianta só mandar, só obrigar. Né? Primeiro você precisa realmente ter esse relacionamento e ter essa conexão, porque a resposta do outro lado é mais rápida e a resposta do outro lado ela é mais consciente do que simplesmente você impor, você mandar e acabou e obrigar. Né? Por isso que a gente fala sobre conexão. Então, primeiro, cria esse relacionamento com a pessoa, conversa com a pessoa. Conforme você conversa, você vai evoluindo para uma conexão estratégica, necessária e quem sabe até mesmo íntima. Não sei, será que a gente pode ter relacionamentos íntimos dentro de uma empresa? Se você pensar que Jesus Cristo tinha relacionamento íntimo com 3 pessoas, entendam o que eu falo sobre relacionamento íntimo. Jesus Cristo tinha relacionamento íntimo com 3 dos seus discípulos, que foram os 3 pilares do Evangelho até hoje. Os outros 9 fizeram diferença? Sim, mas não tanta diferença quanto os 3 que Jesus Cristo tinha relacionamento íntimo. Então, se você quer realmente que a sua equipe cresça, evolua, faça acontecer, evolua os seus níveis de conexão. Você pode atingir um nível de conexão íntimo, com os seus certos limites, mas você engajar aquela pessoa e fazê-la crescer com você. E fazer crescer para você, para a sua empresa, para a sua equipe, para o seu departamento. Certo?